A década é de 1970. As discotecas estão em ascensão. A Intel acaba de lançar o seu primeiro microprocessador, o Intel 4004. E o corte de cabelo do momento é o moicano. Porém, não é o estilo de punk de cabelos espetados que chama a atenção das autoridades da época, e sim as fraudes financeiras empresariais que ocorrem no então novo e crescente domínio digital. Após muita demanda populacional, como solução, as autoridades estatais desenvolvem o que é conhecido hoje como a informática forense. A informática forense é a linha de frente de investigação de crimes digitais e tem como objetivo identificar, preservar, analisar e apresentar evidências digitais de forma que seja legalmente aceito em qualquer processo jurídico. O profissional dessa área utiliza do método científico para a resolução de problemas, visto que a informática forense originou-se da própria ciência forense. Quando há indício de uma invasão, o perito inicialmente deve localizar o ponto de entrada. A partir daí, o analista precisa determinar qual tipo de crime se trata e qual é a sua respectiva complexidade. A investigação pode se dar em dois tipos: a investigação de crimes baseados no computador e a de crimes facilitados pelo computador. Enquanto os baseados em computador, os aparelhos são usados como o veículo da atividade criminosa, como por exemplo pornografia infantil ou cyberbullying, os crimes facilitados por computador, os aparelhos, redes e sistemas são o alvo do crime, como por exemplo atividades de ransom ou hackings. Em ambos os casos, é imperativo que o perito recolha as informações sensíveis ao ataque, relativas aos meios de armazenamento, aos hardwares e sistemas operacionais, às redes e quaisquer outros aplicativos e gadgets que foram utilizados. O processo de apuração das evidências ocorre inicialmente com uma autorização legal para analisar o material apreendido. Logo em seguida, é assegurado que toda a evidência seja duplicada e hashed, garantindo a integridade dos documentos. Depois disso, pelo método científico, o material é analisado diversas vezes a fim de se evitar erros conclusivos. A partir daí, então, é redigido um relatório a fim de serem apresentadas durante um testamento ou um julgamento, por exemplo. Visto que o mundo digital é de proporções inimagináveis, a informática forense possui ramificações, sendo as principais a computação forense, a perícia para redes e a perícia de dispositivos móveis. Essas diferem em idade e ferramentas utilizadas, sendo a computação forense a mais velha e a de redes a mais nova, tratando principalmente do monitoramento e análise do tráfego de uma rede computacional, a fim de se juntar evidência de um acesso não autorizado. A dificuldade dessa área de rede se encontra justamente no fato de que muitas das informações que passam por elas são voláteis, o que demanda que os peritos sejam bastante criativos e proativos em usar suas ferramentas. Já que foca em dispositivos eletrônicos e móveis, além de possuir o mesmo problema de volatilidade, tem suas informações coletadas geralmente por uma memória interna ou externa e ou por carriers, que são muito úteis em caso de criptografia. Um perito digital deve saber como usar suas ferramentas e estar em dia com o conceito e vocabulário exigidos de sua profissão. É de extrema importância também que o perito tenha conhecimento sobre lógica de sistemas de arquivos, as armadilhas dos invasores, as reconstruções de linhas temporais do crime e as técnicas de recuperação de memória. Antigamente, as principais ferramentas utilizadas para se recuperar os arquivos eram o Mace e o Norton, que eram capazes de reaver por meio de ações como undelete e unformat. Já hoje em dia, variadas agências de segurança usam suas próprias ferramentas. O Incase, por exemplo, é considerada a melhor ferramenta do mundo e é utilizada pelo FBI para fornecer senhas criptografadas e recuperar arquivos. Cabe citar também o sistema IPED, utilizado pela Operação Lava Jato, que consegue rastrear localizações e até identificar nudez. Há também outras ferramentas como FTK, UFED Touch para celulares, o DFF e o Explico. Nessa conjuntura, é impossível negar a influência que computadores e ferramentas digitais têm na nossa sociedade contemporânea. Contudo, é preciso ter cautela ao utilizar certos tipos de serviços, a fim de se evitar ser vítima de um ataque.
Quando isso não é possível, hoje diversas ferramentas ajudam peritos da área a investigar e evitar a impunidade de criminosos em questão. A informática forense é um amplo campo de estudo e em crescimento, que pode variar desde o básico processo de coletar evidências de máquinas pessoais até a investigação de redes de nuvens altamente complexas. Hoje, a informática forense é reconhecida como um subcampo da cibersegurança, e graças aos avanços tecnológicos feitos na área, é possível ter a certeza de que aqueles que acham que podem esconder seus atos ilícitos pela máscara do anonimato provido pela internet serão eventualmente punidos graças à abordagem passo a passo desenvolvida por essa área para preservar as informações para todo tipo de tecnologia. Maybe you're in Australia, maybe even on the coast.